Salve família, seguidores, podcast do Bioma 7, aqui pode tudo, desde que seja você sempre. Novamente a temática de gestão e hoje gestão pública. A nossa curadoria tomou cuidado de sortear, sim, um candidato para a Câmara dos Vereadores da cidade de Curitiba. Hoje vamos receber aqui o profissional das empresas e vamos entender qual que é a sua missão diante do poder público e o que ele pode acarretar positivamente para a capital paranaense, uma das mais desenvolvidas hoje do mundo. Uma grande responsabilidade, quem vai abrir hoje o podcast. Muito obrigado por estar aqui, candidato. Passo a bola para você. Conte um pouco da sua história e o que você pretende como vereador, por favor. Olá, sou Paulo Claymore, moro em Curitiba desde 1996. Aqui me tornei um pequeno empresário, parti para o ramo da gastronomia e entretenimento e a coisa fluiu, né? Hoje eu estou onde eu estou construindo um bar novo, pretendo inaugurar agora em janeiro ou fevereiro, né? Que é o Claymore City, vai ser na Água Verde. E estou candidato a vereador na cidade de Curitiba. O que você pretende, candidato, com a Câmara dos Vereadores, por favor? Elton, o que eu pretendo se eleito for? O que eu tenho notado nos últimos anos, morando aqui, é que o eleitor, numa moda geral, ele não tem memória política. Certo. Ele está indo para a sua sessão para votar, no meio da rua ele cata um santinho e vai lá e vota. Aí ele sai de lá, 2 dias ele não sabe em quem votou. E outra coisa muito importante para nós aqui é que uma grande porcentagem dos nossos eleitores não tem noção do que é o verdadeiro papel do vereador. Isso é fato, você pode fazer pesquisa que você vai ver isso. Ninguém sabe. As pessoas acham que o vereador tem que levar cadeira de roda para um bairro, cadeira de roda para outro, dentadura para um, óculos para outro, beneficiar uma coisinha aqui, outra ali, mas se esquecem que o vereador, ele é o fiscal, ele é o elo entre o povo e a prefeitura. Ele é o cara que fiscaliza o prefeito para que não haja benefícios para certos bairros, para que não haja benefícios para empresários. Ele tem que fiscalizar o prefeito para que o prefeito não gaste mais do que o necessário. O vereador é um fiscal de obras, é um fiscal de escolas. Ele tem que estar nas ruas, ele tem que trabalhar. Por que está vendo essa obra? Quem está pagando, como está pagando, quem está recebendo, como está recebendo, né? Certo. Candidato, você acredita então que a gestão pública é algo que precisa adentrar na mentalidade do curitibano nesse sentido? Absoluta, absoluta. Nós estamos nesse marasmo hoje no Brasil, indo para baixo, justamente por isso, porque as pessoas não têm memória política, elas não se preocupam com a política, fazem piadinha. Você ser candidato aqui hoje chega a ser humilhante, porque você vai pedir o voto para alguém, a pessoa olha para você e diz, é mais um que vai mamar na teta, é mais um que vai roubar. Então fazem piada do candidato. Por quê? Porque nós somos os culpados disso. Cultura, arte, educação, a gente já vai entrar com perguntas específicas. Certo. Nossa curadoria pesquisou um pouco da sua história e a gente trouxe aqui um elemento que você foi candidato a deputado. Que ano foi isso? É o mesmo partido? Teu propósito já redirecionou? Vamos bater um papo disso, por favor? Não, não é o mesmo partido. Por quê? Porque para deputado federal foi uma coisa. Para vereador é outra. A briga é muito maior. Certo. Mas muito maior. Qual que é o seu partido hoje? Hoje é o Agir. É um partido pequeno, né? Eu não tive oportunidade nos outros partidos e tive que pegar o partido que me ofereceu. E esse foi o único que me ofereceu, a chance de me candidatar a vereador. Qual que é a ideia do seu partido? A ideia do meu partido, cara, eu acredito que seja a ideia de todos os partidos. Certo. Não é verdade? É fazer uma boa administração. Certo. Paulo sendo eleito, Paulo vai entrar na educação, vai entrar na cultura. A gente trouxe um elemento de pesquisa aqui que você é muito forte culturalmente para o motociclismo, para as músicas, para a banda, para músico e para o entretenimento noturno. Passo a passo. O que falta hoje para o turismo na sua concepção, se é que você vai combater isso quando for eleito? Claro que sim, certo. Claro que sim, é muito importante. Olha, a nossa cidade ela é linda, cara, ela é muito linda. Só que a prefeitura, ela abafa o turismo. Como que ela faz isso? Por favor. Ela solta iPhone na rua, não pode ter cadeira nas calçadas, não pode ter música. Então você fica castrado
O turista ele vem para Curitiba, como nós não temos praia, o turista ou o empresário que vem para Curitiba, ele quer se divertir um pouco. Ele quer sair à noite, ele quer sair durante a tarde, num final de semana. Se ele está aqui para negócio, ele fica aqui 4, 5 dias. Ele precisa ter uma diversão. Ele não tem. Ele chega num bar, igual o meu caso, aí chega lá, AIFA, com 9 viaturas, o cara está lá, ele fica coagido, ele vai embora. Então nós precisamos atrair o turismo para a nossa cidade. E é dando liberdade aos bares para que possam tocar uma música, para que possam botar as cadeiras na calçada. Cara, basta você visitar o primeiro mundo, Paris, Londres, Hamburgo. Tem mesa em tudo quanto é calçada, e a calçada deles é estreita, porque é medieval. E mesmo assim tem mesas. Aqui eu tenho 8 metros de calçada na frente do meu bar, não posso botar mesas. Nossa curadoria aqui trouxe elementos que você é uma pessoa multiversal, você é poliglota e uma pessoa vivida internacionalmente. Você acredita que isso pode trazer algum elemento diferencial para a cidade? Claro que pode. Por exemplo? Claro que pode. Nós podemos trazer uma gama de coisas, bastante coisas. Nós podemos trazer o turismo na área cultural, certo. E nós praticamente não temos. Nós temos aqui um festival de blues, nós temos um festival de jazz, nós temos um festival de teatro, mas ele é muito pequeno se você analisar o tamanho da cidade. Nós precisamos de mais, muito mais. Em outras palavras, de repente Curitiba tem potencial e você quer provar isso para todo mundo. Claro que quero. Certo. Eu posso trazer empresários de fora para investir na nossa cidade, mas nós temos que dar condições para que ele invista na nossa cidade. Certo. Nós temos que tratar ele muito bem e mostrar para ele que a nossa cidade ela tem condições de trazer coisas para a nossa cidade. Na área de cultura, na área de lazer, na área de esporte, entretenimento. Certo. Anotamos aqui um item bem interessante. Para a classe dos músicos, Elton, eu pretendo reticências. Complete, por gentileza. Olha, para cá, nós temos hoje em Curitiba aproximadamente 400 bandas. Isso falando em pagode, sertaneja, rock and roll, blues, jazz, enfim. Esse povo precisa trabalhar. A maioria deles precisa ganhar o seu dinheirinho. Então, por que nós não liberamos alguns bares, ou todos que possam tocar uma musiquinha das 4 da tarde às 8 da noite? Qual que é o problema nisso? Por que não? Isso gira emprego, isso gera imposto. Ao teu ver, quais são as barreiras que o empresário do entretenimento em Curitiba e região hoje enfrenta? Cara, ele enfrenta... O maior enfrentamento hoje, eu diria que é o meio ambiente, o urbanismo. Você acha que ajuda, prejudica, por gentileza? Prejudica muito. Prejudica muito. Se você está tocando uma musiquinha... Aí um cara com uma viola, um sonzinho qualquer num barzinho aí à tarde, num sábado ou domingo. E um vizinho... Certo. Tem lá dentro 100 pessoas, um vizinho liga e diz que está sendo perturbado, vem e fecha o bar, Elton. É justo isso? Candidato, educação de um modo geral. O que você tem a dizer sobre? Eu não vou ser hipócrita, Elton. Eu não vou ser hipócrita. Hoje, a grande maioria dos candidatos falam na educação, falam na segurança, falam na saúde. Mas será que eles fazem? Nós temos vereador que está aí há 6 mandatos. 5 mandatos, 4 mandatos. Eles já são mais um funcionário público do que um vereador. Eles não estão mais nem aí. Eles vão lá receber os seus dinheiros, fazer os seus negócios e ir embora. Dentro da gestão pública, existem lá requisitos da fiscalização e também apoio à prefeitura. Eu quero saber, se a prefeitura vier assumir que seja um partido que se opõe à ideologia do seu partido, você teria problemas com isso? Como é que está a tua visão nesse momento, Paulo? Eu não teria problema com ninguém. Por mim, não me importa se o prefeito é esse ou aquele, não interessa. O vereador tem que trabalhar para a comunidade, não para o prefeito. O prefeito tem que ser fiscalizado, é só isso. Você acha que, então, o vereador tem isso como premissa? Absoluta. E você consegue cumprir isso? Absoluto. Perfeito. Absoluto. Existe uma diferença entre promessas políticas e aquilo que você pode fazer de Claro. Certo? Claro. O que você pode entregar, por exemplo, para a segurança pública na tua leitura? Segurança pública. A primeira coisa que eu faria na segurança pública é o que hoje o Ney vai fazer. O Ney, hoje, ele quer transformar a polícia, que é a Guarda Municipal, em polícia da cidade. Isso é uma das ideias mais fantásticas que eu já ouvi. Isso é muito bom, cara. O que teria de bom nesse sentido? Teria de bom porque a Guarda Municipal, ela atua em o quê? Ela atua em monumentos, prédios de públicos,
Palácio de Governo, prefeitura, biblioteca, enfim, tudo que abrange coisas públicas. Mas ela também pode abranger a cidade inteira para ajudar a Polícia Militar e a Polícia Civil. De uma maneira mais eficiente nesse sentido? Claro, é só investir nela. Entendi. As verbas públicas, você acredita que ainda tem superfaturamento? Ou você ainda não tem essas informações? Eu acho que o nosso público gostaria de saber disso. Eu ainda não tenho essas informações, mas eu acredito que sim, ela tem superfaturamento. E por que você acha? Porque é o seguinte, eu tenho um valetão ali na Vila Guaíra, que deve dar mais ou menos uns 500 metros de comprimento. São 2 muros de 6 metros de altura, 30 de largura. Lá tem uma placa de 68 milhões de reais, Gelton. Certo. Eu, como trabalho na engenharia, isso é absurdo, isso é ridículo. Certo. Quase 70 milhões para fazer 500 metros de muro dos 2 lados do valetão. Então tem algo errado aí. Com certeza tem. Os teus ideais políticos hoje, se você quiser citar nome, fica a teu cargo, o teu gosto. Mas qual que é a tua leitura em nível de Brasil hoje sobre ideias políticas? Estou falando de personas, estou falando de partidos, estou falando daquilo que você gosta de separar para trabalhar junto, porque a gente sabe que às vezes você, de repente, é vereador no município, mas você tem o mesmo ideal de um vereador no município X, que tem ideias boas e que, de repente, você faz o que a gente chama no marketing de benchmark, e você traz ideias boas para efetivar no nosso município de Curitiba. Hoje, eu tenho os meus ídolos no Brasil, né? E se eu for eleito, claro, eu seguiria mais ou menos o que esses caras fazem. Certo. Vou citar alguns nomes aqui. Tem problema. Nicolas, Certo. Van Hatten, Certo. o Zema, Minas Gerais, Certo. o governador de São Paulo. Eu praticamente sigo o que esses caras estão fazendo hoje. Entendi. Sou patriota, gosto do meu país e quero ver o meu país melhor. Você vai ter colegas na Câmara dos Vereadores. Sim. Existe alguma relação do Paulo como gestor de empresas e o Paulo como um gestor público naquele momento? Ou seja, vão ser seus colegas ou vão ser seus rivais, por favor? Eu pretendo que sejam meus colegas. E por que você pretende isso? Por quê? Porque se eu sou um bom gestor na área privada, eu também tenho que transferir isso para a pública. Então, política não vai se envolver no momento, na tua leitura? Não. Ok. Não. Você acha que isso é raro hoje em dia, em nível de Brasil? Eu acho que é raro. É raro. Eu acho que é raro. É um Paulo idealista, então? Eu diria que sim. Certo. Nas tuas empresas, na tua vida, na tua família, você é um cara pragmático. 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 é 2. E você defende a E tua não prole? pode ser 3. O candidato defende a sua prole sempre? Sim. E vai defender o cidadão Eu vou curitibano? defender o cidadão também. Educação, segurança pública, asfalto, gestão para deixar as praças limpas, hospitais, saúde, postos de saúde. O que o Paulo pode pôr de ideias aí em qualquer setor, por favor? Eu posso pôr algumas ideias. Por favor. exemplo, as nossas praças. Na sua grande maioria, com algumas exceções, é claro, estão meio abandonadas, né? O que nós precisamos? Nós temos hoje o roubo de telefone celular em Curitiba, que ele subiu estratosférico, né? Por quê? Porque hoje não tem mais cash, não tem mais dinheiro no comércio. Então o ladrãozinho que ia roubar um comérciozinho ou outro, ele está correndo para as ruas. O que nós precisamos? Poxa, vamos aproveitar as praças, vamos botar um módulo policial em cada praça. Por que não? Isso facilita. O policial da praça, ele acaba sendo amigo do vizinho, ele conhece todo mundo. Então, se ele vê algo diferente, ele sabe que não é dali. Isso é muito importante. Nós precisamos disso. Paulo, nesse sentido de gestão pública com ênfase em segurança / praças de Curitiba, o que você tem a dizer para manter ou melhorar a segurança de uma praça? Eu vou citar o meu exemplo. Eu estou em frente à Praça Guanabara. Aonde fica a Praça Guanabara? Na Água Verde. Na Água Verde. A Praça Guanabara, eu tenho uma briga constante lá dia e noite, porque é uma praça que a gente tem que atrair famílias para ela. Famílias que tragam seus filhos, que tragam seus pets. E a Praça Guanabara tem um punhado de vagabundo que vai lá fumar maconha, fumar crack, e eu brigo constantemente com esse povo. Eu toco eles de lá, se precisar dar porrada, eu dou porrada. Eu sou assim mesmo. Então, nós precisamos o quê? Um módulo policial numa praça dessa, ela inibe o cara de ir lá. Ela dá segurança para as pessoas que estão com seus filhos e com seus pets. Você acredita, então, que o entretenimento possa espantar a pessoas indesejadas, é isso? Absoluto. Por que não fazer um concerto numa praça? Temos um dado estatístico aqui. Hoje, Curitiba, temos o bairro Água Verde, que é um dos bairros, que tem mais o índice de assaltos de automóveis. Furtos.
certo? O que poderia ser feito nesse sentido? Isso é complicado, sabia? Porque isso é na cidade inteira. Toda a cidade. O roubo de automóveis é muito grande. Aí você teria que policiar a cidade inteira, isso é praticamente impossível. Suas ideias. É praticamente impossível. Por isso que eu digo, você com um módulo policial numa praça, o policial que está ali, se ele está ali no dia a dia, ele conhece todo mundo. Se ele vê alguém diferente, ele sabe que o cara não é daquela região, que tem algo errado ali. Né? Hoje, na Água Verde, nós temos o famoso roubo da bicicleta. Normalmente são 2 numa bicicleta. Eles passam, tomam um celular, tomam uma corrente. Normalmente eles têm uma chave de fenda, um alicate, alguma coisa de aço. Roubam as senhoras mais velhas. E o policial está ali, ele vê 2 caboclos de bicicleta, ele já vai ver o que é aquilo. Ele ajuda, e muito. Segurança preventiva? Sim, por que não? Certo. Paulo, vamos voltar aqui para o entretenimento. Você diz aqui que você gosta de apoiar o músico, ou seja, o entretenimento, os shows, a arte como um todo. Eu percebo que na tua fala, no teu discurso, nos vídeos que você grava, você sente uma grande dificuldade. Como Elton, que eu vou apoiar shows, se eu estou tendo problemas em incentivar o empresário, esse que também atrai shows, atrai novos músicos. Qual está sendo a dificuldade para o lado empresarial que traz essa arte, esse músico para a cidade de Curitiba? Olha, nós temos que ajudar o empresário do entretenimento porque ele precisa ser, a fiscalização precisa ser um pouco mais flexibilizada. Né? Não há necessidade de você punir o empresário da área de entretenimento. Você tem que dar um pouco de chance para ele se adequar. Se adequar. Né? Você tem que chegar numa fiscalização. O que falta aqui? Isso. Então vamos dar um prazo para esse empresário para que ele possa se adequar e receber o público e os músicos. Nós temos hoje em Curitiba, já disse, umas 400 bandas, né? Essas bandas estão perdidas, porque eles vão tocar num lugar, eles estão tocando com medo de chegar a polícia, de chegar a AIFO e prender os equipamentos deles e parar tudo. Esse povo vive disso. Então nós precisamos dar uma proteção a esse povo, mas também uma proteção ao empresário que vai trazer esses músicos para tocar. Paulo, shows, entretenimentos, e tem aqui na nossa pauta, você se considera um profissional ou uma persona internacional pela tua vivência fora do país durante décadas e por ser poliglota. Você disse que isso seria um facilitador caso você venha assumir a Câmara dos Vereadores lá. Nos conte um pouco disso. Claro, Elton, tenho sim. Por quê? Digamos que venha um embaixador e venha na Câmara dos Vereadores. Eu consigo conversar com ele na língua dele. Eu consigo mostrar para ele a cidade, mostrar para ele se ele quiser fazer alguma coisa pela cidade, né? E conversar com ele. Não preciso de um tradutor. Por eu ter morado fora há tantos anos, eu falo a língua deles, então é muito mais fácil. Eu posso receber aqui um empresário de uma grande empresa e conversar com ele no nível dele e mostrar para ele que nós temos condições de trazer eles para cá e montar uma empresa aqui. Inclusive, a gente, nós como vereadores, nós não temos que olhar só para a cidade, nós temos que olhar para o cenário internacional, porque as coisas mudam o tempo todo. E a cidade de Curitiba hoje, ela é considerada hoje uma capital de primeiro mundo. Só que ela não é, Elton. Só que ela não é. Ela tem coisas que precisam ser feitas. E nós temos que fazer. Você tem facilitadores para observar esse cenário internacional? Tenho, claro. Nós temos que prestar atenção no cenário internacional. É muito importante. Nós não podemos ficar para trás. Eu tenho condições, sim. Como você mencionou, por exemplo, a polícia de Nova York. Claro, uma polícia especializada hoje, né, já foi muito ruim no passado. Mas hoje a polícia de Nova York está extremamente atenta ao crime, ao roubo, ao furto, ao terrorismo. E nós precisamos fazer isso aqui também. Perfeito. Paulo, retomando para a área da saúde, o que tem de bom do candidato Paulo Roberto Claymore, por favor? O que tem de bom do candidato? O candidato, se ele for eleito, a primeira coisa a fazer é dialogar. Dialogar com quem? Com a área da saúde. Dialogar com médicos, com enfermeiras, com atendentes. Porque esse povo também sofre. A nossa saúde hoje é cara. O nosso país está doente, Elton. Está muito doente. Então, nós temos que chamar esse povo para dentro do gabinete e conversar com eles e ver o que realmente pode ser feito. Porque eles é que sabem. Eles é que podem dizer para nós o que pode melhorar dentro de um posto de saúde, o que pode melhorar dentro de um pequeno hospital. São eles, Elton. Eles vivem isso.
Elton, o que nós também precisamos fazer, isso tem urgência, é a medicina preventiva. A medicina preventiva, ela é extremamente importante, porque ela faz com que a população veja que ela pode fazer uma coisa em prol dela mesma. Então, tem que fazer o quê? Gincanas nas praças, mostrar para as crianças o que deve e o que não deve fazer, porque isso também é medicina preventiva. Ou seja, no alcance mais amplo, candidato. Sim, claro. Usando, de repente, da cultura, que você está mencionando, a cultura, dos jogos recreativos. Jogos recreativos, elas ajudam a fazer a medicina preventiva. Paulo, você é adepto do motociclismo, pela arte, pela cultura, mas e um motoboy, o pai de família que alimenta 2, 3 filhos, que precisa trabalhar, o que pode ser feito aí? Nessa área nós precisamos fazer muita coisa. Por exemplo? Nós temos aí hoje, a prefeitura deixou em alguns semáforos um lugar especial para o motoboy parar. Certo. É lindo isso, cara, muito bom. Porque o motoboy está sempre correndo, ele está entregando para você, está entregando para mim, ele está trazendo um documento, levando uma coisa ou outra. Mas o que nós precisamos fazer com urgência é educar o motorista do carro para que ele pare um pouco para a direita e o outro um pouco para a esquerda, para que abra um corredor para o motoboy passar. Porque o motoboy, ele é uma peça extremamente importante hoje, principalmente depois da pandemia, Elton, que as coisas triplicaram. E o motoboy precisa disso, ele precisa entender que as pessoas têm que abrir um espaço para ele poder trabalhar. Ele passa rapidinho, não atrapalha o trânsito e vai embora, entendeu? Da mesma maneira, nós precisamos também educar o motoboy, para que ele não dirija com cuidado, que dirija com segurança, porque nós temos visto muito acidente, muito acidente. Inclusive, Elton, eu gostaria de, se eleito, claro, trazer o motociclismo para o meu gabinete. Tanto o motoboy, como o harleiro, como quem anda de big trail, o speed, o bike, para a gente poder discutir e analisar um projeto e fazer um projeto para que melhore para o motociclista. Nós temos muita moto nessa cidade, Elton, e elas estão muito marginalizadas. Paulo, educação e mercado de trabalho. Você anotou um tópico aqui, eu queria que você falasse isso sobre. Elton, eu tenho ideias, ainda não é projeto, de trazer o aluno da escola pública para as empresas, para mostrar para ele o que é o mercado de trabalho, porque isso pode gerar, num futuro, um excelente funcionário, um excelente comerciante, um excelente empresário. Mas, candidato, isso seriam visitas nas empresas ou seriam estágios programados já? Pode ser estágios, podem ser visitas, para o aluno da escola pública conhecer as indústrias. Perfeitamente. Paulo, candidato, entramos agora no bloco final. As suas palavras agora para encerramento, por favor. Elton, entre ideias e projetos, eu quero trazer e trabalhar com entretenimento, com a indústria, com a segurança, com a saúde, e o que eu puder fazer, eu farei com certeza. Eu vou estar 24 horas no ar. A tua equipe vai ser grande ou o que permite a lei? Eu pretendo ter uma equipe que permita a lei, mas uma equipe qualificada, de qualidade, para que saiam na rua e vejam os problemas da nossa cidade. E depois trabalhar em cima disso para criar-se um projeto para que se beneficie todo mundo. Candidato, pode olhar para a câmera ali e mandar uma mensagem final para quem desfrutou desse bate-papo sobre gestão pública no Bioma 7, por favor. Sou Paulo Claymore, estou candidato a vereador, meu número é 36022, eu sou de direita e você até o fim dos meus dias. Muito obrigado. Certo. Bioma 7, aqui pode tudo, desde que seja você, sempre. Finalizamos um bate-papo sobre gestão pública. Candidato, boa sorte. Muito obrigado.